Olá, pessoal. Eu sou Criseide Freire, me considero uma pessoa negra, cabelos castanhos escuros, encaracolados na altura do ombro, uso óculos de armação de cor marrom degradê, estou de batom rosa, visto uma blusa azul e ao fundo tem uma parede branca, né? Aqui nos slides eu apareço no circo. Eu sou doutoranda do programa Pós-Crítica da UNEB e mãe de uma criança autista. Trago para essa discussão o trabalho intitulado Confabular a Docência no Atravessamento com a Deficiência, o autobiográfico em rasura, que vem em coautoria com as professoras que compartilham comigo o atravessamento da deficiência nesse processo. A professora Juliana Salvadori, que é minha orientadora, mãe do adolescente com TEA e recentemente diagnosticada no espectro. E a professora Ana Lúcia Gomes, pesquisadora sobre a diversidade, formação de professores e seus agenciamentos. Somos docentes da Universidade do Estado da Bahia, em Jacobina, né, Campus 4, UNEB, professoras em devir. Nosso objetivo é tomar o memorial acadêmico como um dispositivo investigativo, que nos permite registrar a docência em outra perspectiva, a da rasura, de maneira que seja possível, com isso, ressignificar a docência para confabular, ou seja, criar com outros, produzir uma docência atenta ao cotidiano da sala de aula, comprometida com a singularidade presente no espaço, que enxergue a docência universitária menor, assim como pontua Kafka, né? Como a literatura menor, também como a educação menor de Silvio Galo, confabular uma docência que transgrida e perceba as diferenças ali presentes, a deficiência, a diversidade, e atue com ela e seja em diapausa, como professora Polpa, ou rastejando como professora Lagarta, eu sigo metamorfoseando e em devir. Por meio da pesquisa, formação, narração, rasurada pela fabulação, como método, eu vou me desterritorializando por entender a necessidade de rasurar esse autobiográfico. Eu não proponho aqui o apagamento por completo de uma docência da minha docência, nem tampouco negar essa existência, mas abrir um espaço para um movimento da diferença, capaz de romper com a identidade instituída, a da docência do ser, para um estar sendo professora. Reconfigurando este espaço formativo, produzindo outros currículos, outros modos de habitar e coabitar a sala de aula e seus entornos, rasurando o instituído que invisibiliza os corpos, outras gentes, para assim poder agenciar práticas descapacitistas. Esta força para a mudança, o confabular, é uma criação de linhas de fuga, linhas inventivas. Na perspectiva deleuziana, é uma forma de criação de si e de novos modos de existência para além dos modelos estabelecidos. Assim, compreendo que este movimento docente não se faz só. Propomos, então, o confabular, né? Um conceito em construção pelas autoras, que é o conversar perto, combinar e, nos agenciamentos coletivos, narrar pela potência, inventar-se professor-estudante, professora-mãe, pela deficiência e em devir. A convite da professora Juliana, como membro do Grupo de Estudos e Educação Inclusiva Especial GEDS, e também como professora de estágio de língua portuguesa que sou, teci com as graduandas de língua inglesa discussões para a construção das propostas dos estágios 2 e 3. No coletivo, com elas e outras professoras em formação, pós-graduandas, regente, partilhamos esta experiência de coautoria e coorientação. Nesta atividade, eu rasurei minha prática a partir do movimento da codocência, numa perspectiva horizontalizada e levando em consideração a experiência de cada um dos envolvidos. Assim, também se dá o processo da conformação, se deu, né, que aconteceu nos pares, pela troca, e isso mostra que é mais uma rasura. Rastejando pelas linhas de fuga, eu percebi que não fomos professores. Nós vamos nos formando em pares, concebendo o espaço formativo a partir da eco, da hetero e da autoformação, como propõe Pinot. Um outro aspecto que me fez também repensar a docência, né, a minha prática na orientação de estágio, diz respeito ao direcionamento dado em relação aos conteúdos e às proposições metodológicas nessa atividade. As graduandas, assim como a regente e o coletivo do GEDS, né, nós planejamos, não levando em conta apenas os conteúdos de língua inglesa, mas foram
produzidos práticas de acessibilidade, pensando a aula para todos, tomando o desenho universal para a aprendizagem, o DUA, né, que é um conjunto de princípios e estratégias, eu aponto aqui como táticas, na perspectiva de Sertor, oportunizando a acessibilidade ao grupo, né, ou seja, a todos os discentes que ali estavam com e sem deficiência. À medida que começo, né, a rasurar a docência por essas entradas no processo de conformação, eu estou rastejando literalmente pelos estágios de uma metamorfose para conceber outros cenários e no atravessamento da maternidade pela diferença. Como professora de estágio, atuei e autobiografei esta composição de formação, que é engessada, é unilateral e sem afetamentos e atravessamentos com a deficiência. No entanto, evidencia-se pela participação que tive no estágio de língua inglesa, a codocência e a coformação, que esse desenho não cabe neste aí. Por isso, é necessária a rasura. Esses elementos devem ser discutidos e trabalhados nas orientações de estágio, sim, mas de maneira outra, né? Sem ser visto como absolutos. Assim, após a rasura, né, nos cabe confabular currículos e práticas que possibilitem uma coformação, considerando a diferença, seu encontro com a deficiência, a experiência de uma professora no atravessamento de um filho no espectro autista, eu, né? Sair de uma prática presa para confabular um outro modo de estar sendo docente, que acolha as subjetividades, os eus que vão formando a docente, afetada por um maternar pela deficiência e que deve ser pauta na sala de aula para se pensar uma prática acessível aos educandos. O memorial passa a ser narrado um movimento dialógico que acontece em espaços relacionais e temporais, nos seus desdobramentos e vai apontando novos significados, tomando cada detalhe e possibilidade de uma nova história, de um porvir. E dessa forma, né, por meio dos deslocamentos da autobiografia para a pesquisa e formação rasurada, a confabulação incide. A diferença se faz presente e vem pela marca da deficiência como uma categoria política, pela multiplicidade metodológica para atender aos sujeitos plurais e singulares. Com a mudança de postura e reconfiguração para uma coformação e codocência, inicial e continuada, possibilitamos, assim, o rompimento das barreiras sociais que são reproduzidas na escola através das práticas excludentes dos currículos capacitistas. E pensamos assim uma professora no atravessamento da maternidade pela deficiência em devir. Essas são algumas referências e obrigada pela escuta.